Bem longe da Ilha Beach, no pico de uma montanha andina, as múmias congeladas de 3 crianças têm uma história bem diferente para contar. Elas eram apenas crianças, mas tiveram que morrer para que o resto pudesse viver. Talvez sejam a mais importante descoberta de múmias do século XX, e os cientistas só estão descobrindo agora sua história completa. Uma história que começa no local mais misterioso da América do Sul, Machu Picchu. Machu Picchu, no Peru, é tão remoto que só foi descoberto em 1911 pelo explorador americano Hiram Bingham. Bingham achou que ele tinha descoberto a lendária cidade perdida onde as Virgens do Sol serviam ao rei Inca. Tudo fazia sentido. Um local fortificado, uma arquitetura impressionante. Esta era uma cidade feita para um rei. A expedição de Bingham explorou a selva em volta de Machu Picchu, atrás de cavernas, onde achavam que poderiam ser ótimos lugares para enterros. Quero mostrar um deles. Vamos entrar aqui. Quando a expedição de Bingham chegou aqui, encontrou restos humanos espalhados, a maioria esqueletos. E quando Bingham soube que os esqueletos eram, na maior parte, mulheres, ficou convencido de que tinha encontrado a cidade Inca perdida. Sabem, ele pensou que os esqueletos fossem das Virgens do Sol, que serviam ao rei Inca. Mas Bingham estava enganado. Ele não tinha encontrado a lendária cidade que estava procurando. Isso ficou para os arqueólogos descobrirem mais tarde. E os ossos das Virgens do Sol? Antropólogos afirmaram recentemente que eram metade de homens e metade de mulheres. Apenas um cemitério de moradores da classe média de Machu Picchu. Mas por que construir num lugar tão alto e remoto? Eu sou do Bronx. Não faria uma construção de moradias aqui. O rio vai até lá embaixo, não é? Será que vamos pegar chuva? Bom, se não chover, será a primeira vez. Para o verdadeiro furo de reportagem, procurei o Dr. Johann Reinhardt. Por que construiriam isto aqui? Essa foi a pergunta que fiz também quando vim aqui pela primeira vez. O local foi o que me impressionou primeiro, porque sabemos que os incas consideravam as montanhas aqui em volta sagradas. E quando você chega neste lugar em particular, você vê muitas coisas que acontecem e que são únicas. Este lugar é o centro sagrado para os incas. Uma rocha cuidadosamente esculpida, chamada Poste de Amarração do Sol, é o coração de Machu Picchu, e ela se encontra numa região única em todo o mundo. Se desenharmos linhas a partir do ponto de amarração em direção ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste, vamos encontrar em cheio 4 montanhas sagradas. Ainda mais impressionante, se ficarmos em pé no ponto de amarração durante os equinócios, quando os períodos do dia e da noite são iguais, veremos o sol nascendo por trás de uma das mais sagradas montanhas dos Incas. É a relação do ponto de amarração com as montanhas que torna isto tão especial. Machu Picchu é repleto de montanhas, por isso o lugar é sagrado, por isso os Incas construíram aqui. E por isso, há 500 anos, crianças incas foram levadas à morte no topo do Monte Llullaco, um dos lugares mais sagrados dos incas. Entender a mente dos incas é o que levou Johann Reinhardt a fazer a descoberta de múmia mais importante dos últimos 100 anos. Perceber o quanto este cenário sagrado era importante para os incas ajuda você a entender por que eles teriam todo o trabalho de chegar à altitude de 6.700 metros. Eles não só chegaram a essas altitudes, como também construíram coisas lá. E, é claro, acabaram levando crianças lá para cima para serem sacrificadas. Bom, eu escolhi Llullaco porque a 6.700 metros de altitude é o local arqueológico mais alto do mundo e achei que se quiséssemos encontrar múmias congeladas perfeitamente, teria que ser ali.
Já trabalhamos em diversas ruínas no topo destas montanhas antes. E as plataformas de cerimônia que eles construíram são bastante óbvias. Nós sabíamos, pelo menos, que era o primeiro lugar para se começar. A partir daí, você pode expandir, e foi o que fizemos. Mas as 3 múmias que nós acabamos encontrando estavam naquela plataforma. Nós achamos 3 múmias, um menino e 2 meninas. As 2 meninas tinham artefatos bastante semelhantes. Em outras palavras, tínhamos cerâmicas, tipos diferentes de potes, roupas femininas, estátuas, ouro e prata. Uma das múmias foi atingida por um raio quando foi enterrada, não enquanto ainda estava viva. Neste caso, o raio queimou o tecido e ele praticamente escorregou de lado. Então, de repente, você está olhando direto nos olhos de uma criança de 500 anos, uma criança de uns 10 anos de idade. Estas não eram as crianças dos inimigos. Elas eram seus próprios filhos e filhas. Para aplacar os deuses da montanha, os incas ofereciam seu bem mais precioso, seus filhos. Eles tinham que morrer para que outros pudessem viver. As múmias incas de Reinhardt são interessantes, mas acho que estamos vendo apenas o início. Estes sacrifícios congelados são o mais próximo da vida dos incas que conseguimos chegar. O sangue ainda está congelado em suas veias. Seu DNA está perfeitamente preservado. Estas múmias preciosas são mantidas permanentemente congeladas para que os segredos que guardam não sejam perdidos. Escutem o que eu digo. Os cientistas, no futuro, vão descobrir coisas sobre elas que iriam parecer ficção científica hoje. As múmias foram criadas pelas razões mais variadas. A certa altura, as múmias foram cruciais para o desenvolvimento da medicina. Sabem, bem no início da medicina moderna, poucos estudantes de medicina se reuniam em volta do professor, vestido com sua melhor roupa, para verem-no dissecar um cadáver. Isso era uma coisa importante. Cadáveres não eram encontrados facilmente, não havia nenhum programa de doadores de corpos. Os corpos vinham principalmente de criminosos executados ou de violações de túmulos. Quando o número de estudantes de medicina aumentou, o auditório Davidge da Universidade de Maryland foi construído para acomodar as classes maiores. Mas havia um problema. Imaginem que é o ano de 1815. Eu sou um professor de anatomia e vou apresentar uma palestra sobre o sistema cardiovascular. Meu cadáver estaria aqui. Eu vou mostrar aos meus alunos a artéria carótida. Agora eu sou um aluno. Cheguei atrasado para a aula e só consegui este lugar ruim aqui atrás. Não consigo ver muito bem. Com certeza não consigo ver a artéria carótida. E o corpo não vai ficar exposto por muito tempo, pois não existe refrigeração. Como é que eu vou aprender anatomia? Como é que eu vou me tornar um médico? Esta múmia é a solução. É um corpo humano preparado há mais de 200 anos por Alan Burns, um anatomista escocês. Ele não vai se decompor. Podemos até passá-lo para a fileira dos fundos para os alunos verem. Agora podemos ver a artéria carótida e nos tornar médicos. Burns preservava suas múmias com açúcar e sal, como um presunto defumado com açúcar. Se ele quisesse ilustrar o sistema vascular associado com a artéria carótida, injetaria cera colorida nas veias para que você pudesse ver claramente. Há 200 anos, estas múmias eram o ponto máximo da tecnologia médica. Hoje, um outro grupo de múmias está revelando algo chocante sobre a vida no Antigo Egito. O Museu de Antropologia de Turim abriga toda a população de uma cidade egípcia. Só que todos já estão mortos há milhares de anos. As 2.000 múmias são uma oportunidade única de estudar a vida e a morte no Antigo Egito. A doutora Nicoletta Ceruti descobriu uma coisa bastante rara nessas múmias. Geralmente, um crânio é translúcido. A luz passa através dele.
Mas muitos destes crânios são notavelmente grossos, geralmente um sinal de anemia. Numa tentativa desesperada de produzir hemácias, os ossos engrossam. Mas o que causou a anemia? Uma possibilidade é a malária. 50 séculos atrás, a região onde estes egípcios mortos há muito tempo viveram era úmida, um lugar perfeito para a procriação de mosquitos. A doutora Ceruti e sua colega, a doutora Emma Rabino, vão aplicar técnicas imunológicas modernas para ver se a malária foi a causa da anemia. O princípio é simples. Parasitas que invadem seu corpo criam proteínas específicas e o corpo se reagrupa com a defesa para tentar destruir o organismo invasor. Assim que a batalha termina e você vence, você fica com imunização. É o sinal que você teve a doença. Usando métodos imunológicos modernos, os cientistas de Turim vão ver se podem detectar a malária nas múmias. O osso das múmias é pulverizado e reidratado para que a proteína específica da malária possa ser detectada. Se a proteína estiver aí, ela vai reagir com a tira do teste e formar uma linha nela. Com certeza, aí está ela. Estas pessoas tiveram malária. Ceruti e Rabino acharam malária em 40% de suas múmias, uma verdadeira epidemia. Sem quinino para combatê-la, os antigos egípcios devem ter passado por momentos difíceis combatendo a malária. Deviam estar sempre cansados e anêmicos, mas nunca souberam que estavam doentes. A vida para eles era assim mesmo. Muitas pessoas veem os egípcios como uma civilização feliz e afortunada, que levou uma vida idílica no Nilo. Entretanto, a pesquisa de Turim mostra que os egípcios foram infestados pela doença e destaca o quanto os antigos egípcios foram realmente incríveis. Os monumentos que nos assombram até hoje foram construídos por pessoas e muitas delas estavam doentes todo o tempo. Tudo que se mexia, os antigos egípcios mumificavam. Cobras, aves, búfalos, todos acabaram mumificados. Múmias de animais eram um grande negócio. Se quiserem saber o quanto isso era grande, vão até a Galeria do Falcão em Saqqara, o maior cemitério do Antigo Egito. Lá, empilhados caprichosamente, estão milhões de falcões mumificados, oferenda aos deuses. Se você estava doente e queria ser curado, fazia uma peregrinação até este lugar e trazia um falcão mumificado para ser deixado como uma oferenda ao deus da cura. E milhares de peregrinos vieram aqui. Mas existe um mistério. De onde vieram todos os falcões? Ibis, crocodilos, gatos podiam ser criados em cativeiro. Mas falcões são aves selvagens, não se pode criá-las aos milhões. A resposta está na Universidade Quinnipiac, em Connecticut. Fique com a mão aqui. O Instituto de Bioantropologia de Quinnipiac inclui uma equipe de 3 radiologistas que se especializaram em tirar raio-x de múmias. Adoro esses caras. São aventureiros. Ron Beck, Gary Canalog e Bill Hennessy irão a qualquer lugar do mundo para tirar raio-x de uma múmia. Este raio-x de uma múmia de Ibis do Museu Peabody de Yale parece exatamente o que deveria ser, com seu longo bico aparecendo nitidamente no raio-x. Mas estou mais interessado na múmia de falcão que estão radiografando. E eu só vou tirar isso daqui. Tudo bem? Tudo pronto. O momento da verdade. Muito bem, vamos ver o que descobrimos. Pendure, vamos ver. Esse é o raio-x padrão regular. Oh, é uma farsa, certo? Não tem nada aí, nenhum osso. Não tem nenhum osso comparado com o Ibis. Na Ibis você vê ossos por toda parte, até mesmo o bico. Muito bom, muito claro, mas aqui não tem nada. Uau, Absolutamente vamos ver nada. o detalhe da cabeça. Sim, aqui. Vamos ver. Bob, dá uma olhada. Nada aqui também não tem ossos. A resina parece bem. Nós temos uma farsa, uma múmia falsa, certo? Completamente. Muito obrigado, foi Não há legal. de quê. Mais sorte na próxima vez. O negócio do falcão mumificado era uma fraude de milhões de dólares. Estamos apenas 2.000 anos atrasados para fazer alguma coisa a respeito. Quase na mesma época em que os embalsamadores egípcios estavam enganando seus clientes, do outro lado do mundo, os embalsamadores chineses estavam realizando uma mumificação tão espetacular que os cientistas de hoje ainda não sabem como eles faziam.
Não é de se admirar que o povo que inventou a pólvora, a tipografia e o meu favorito, o macarrão, também criasse a múmia mais impressionante do mundo antigo. Quando esta múmia foi descoberta em 1972, os cientistas chineses não acreditaram no que viram. O corpo tinha mais de 2.000 anos de idade, mas seus membros ainda estavam flexíveis. Veja como eles ainda podem cutucá-lo. Eles não podem acreditar. É uma múmia que o Ocidente dificilmente tem conhecimento. Vamos dar uma olhada mais de perto depois. Mas para entender como esta múmia é incrível, vamos primeiro ver uma outra múmia chinesa impressionante. Uma que mesmo os cientistas chineses não estudaram. Nossa viagem começa em Guilin, no sul da China. Este é o lugar que inspirou centenas de artistas chineses. Sabem, todas aquelas montanhas misteriosas e enevoadas. Esta múmia não está exatamente onde você esperaria encontrar uma múmia, num adorável templo budista. Ela foi descoberta em sua tumba há poucos anos. E agora é mantida aqui numa solução de formol para conservá-la. Uma vez por ano, uma pequena equipe de técnicos dedicados fazem uma viagem até Guilin para trocar o formol. Eu planejei minha visita para que pudesse estar aqui no dia em que trocassem a solução. Eu queria ver esta múmia de perto. Não há dúvida nenhuma de que ela não foi eviscerada. Os órgãos internos ainda estão dentro, porque não há incisão. E é isso que a torna impressionante. Ela está tão bem conservada, apesar dos órgãos ainda estarem dentro. Você ainda pode ver as unhas. Isso é outra coisa realmente interessante. As mãos estão em excelentes condições. E aqui você pode ver a boca. Ele perdeu muitos dentes durante a vida. Dá para ver isso por causa da mandíbula, a arcada, os encaixes para os dentes já foram preenchidos completamente, e isso demora anos. E ainda dá para ver o tampão de ouvido aqui. Todos os orifícios, os ouvidos, as narinas estão tampados com linho. A ideia era para que os fluidos vitais não saíssem do corpo. O cérebro e os órgãos internos deterioram rapidamente. Por isso, os egípcios os removiam quando mumificavam seus corpos. De alguma forma, 500 anos atrás, os chineses conservaram esta múmia sem remover o cérebro ou os órgãos. Os chineses eram muito bons, hein? Agora vamos ver o que fizeram de melhor. A múmia flexível que já mostrei antes. A Marquesa de Tai morreu há mais de 20 séculos, mas seus membros ainda estão flexíveis e sua pele é macia ao toque. Ela é a múmia antiga melhor preservada do mundo. Seu túmulo em Changsha foi descoberto porque o presidente Mao teve medo de que a Rússia fosse bombardear a China. Então, ele ordenou que os hospitais fossem construídos no subterrâneo e nas montanhas por precaução. E os trabalhadores começaram a cavar túneis em um dos morros em Changsha para construir um hospital ali. Quando os trabalhadores chegaram aqui, eles deram uma parada. Um dos homens acendeu um cigarro e as paredes ficaram cobertas de chamas azuis. Eles saíram correndo, pensando que eram fantasmas. Era apenas um pequeno bolsão de gás metano. O que eles não sabiam é que estavam para fazer uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos. Isto foi o equivalente chinês ao túmulo de Tutankhamon, um túmulo intocado repleto de tesouros. Mas, por causa da Guerra Fria, o Ocidente pouco ficou sabendo sobre ele. 4 meses de escavação revelaram uma enorme tumba cavada feita em madeira, com câmaras para guardar todos os bens da marquesa. A marquesa gostava de comodidades e trouxe um pequeno exército de criados para o outro mundo. Ela também gostava de comida. Os escavadores acharam pilhas de comida. Centenas de tigelas e jarros que ainda continham água. Objetos maravilhosos. Mas, para mim, o maior tesouro era a múmia.
Esquifes esculpidos e laqueados guardavam seu corpo. Quando os esquifes foram desmontados, lá estava ela, Lady Sheng, Marquesa de Tai, esposa do governador da província. Ela provavelmente morreu de infarte. Aposto que estão se perguntando como eles fizeram isso. Como é possível preservar uma múmia por 2.000 anos e ela ainda se manter flexível, com todos os órgãos internos intactos? O mais interno dos 3 esquifes laqueados continha vários litros de um líquido amarelo misterioso. Esse líquido era o segredo da sua conservação? Cientistas o analisaram e descobriram que ele continha mercúrio. Eu acho que essa é a resposta. O mercúrio tem propriedades antibactericidas. É por isso que o corpo da marquesa permaneceu em animação suspensa por 2.000 anos. Para achar nossa próxima múmia, tive que ir ao topo de uma das montanhas mais sagradas da China, Zhuhuashan. Para os chineses, uma montanha é importante não pela sua altura, mas pela sua santidade. Durante séculos, monges budistas construíram seus monastérios nos topos das montanhas, bem distante da grande atividade do mundo mundano. Não há estrada até o monastério. O único jeito de subir é usando os degraus que se formaram com a passagem de milhares de peregrinos. Há 400 anos, um monge chamado Wu Xia veio a esta montanha e ficou aqui o resto de sua vida. Durante 28 anos, este monge devoto copiou as escrituras budistas usando tinta feita com seu próprio sangue, misturado com ouro em pó. É por isto que vim aqui. Esta é uma estátua muito especial. Observe mais de perto. Não é o que você pensa. Venha até aqui. Isso não é uma estátua. Esse é Wu Xia. Quando ele morreu, seus colegas monges o revestiram com ouro. Você está olhando para um ser humano de 400 anos de idade. Muitas pessoas não acreditam que seja Wu Xia. Acham que é uma estátua. Mas podem acreditar. É ele. Observem o cotovelo mais de perto, nos ossos do braço. Eles são perfeitos. Nenhum escultor budista faria isso dessa maneira há 400 anos. Isso é um ser humano. Veem a estranha posição do braço dele? Existe uma história maravilhosa sobre isso. Há uns 200 anos, houve um incêndio no monastério. Quando os monges correram para salvar a múmia de Wu Xia das chamas, seu corpo ficou misteriosamente pesado demais para ser removido. Então, os monges rezaram. Os braços de Wu Xia se ergueram, assumindo essa posição, um sinal de proteção. E o fogo parou e o monastério foi salvo. Então, aqui, o monge Wu Xia permanece, tão santificado, tão distante do mundo físico, que seu corpo permanece incorruptível. Mas não são apenas os budistas que acreditam que os corpos de pessoas santificadas não apodrecem. Vou lhes mostrar o exame impressionante do corpo de um santo. À sombra da inclinada Torre de Pisa, o Dr. Gino Fornaciari, um especialista italiano em múmias, está examinando uma antiga paciente. Quando Cristóvão Colombo estava tentando conseguir dinheiro para navegar para a América, esta mulher era a esposa de um diretor de hospital. Mas ela não é a única paciente do Dr. Fornaciari. Ele também investiga santos. É um longo caminho até a santidade. Primeiro, um santo deve ser virtuoso a ponto de ser heróico. Às vezes, a conservação milagrosa do corpo é considerada prova de santidade. Aí está ela, viu? Não está boa? Está ótima. Bons dentes, certo? Os dentes Certo. estão bons e ela tem os 2 olhos, certo? Isso. Estão perfeitos. Sim? Existe cárie nos dentes? Não. Nenhuma não. cárie. Não. Está ótima.
Atualmente, Fornaciari está investigando a múmia da Santa Cristina di Spoleto, onde ela tem sido objeto de veneração há quase 5 séculos. Mas ninguém a examinou durante todo esse tempo. Ótimo. Muito bem. Vamos dar a volta. Eu vou por Pode aqui. deixar. E depois, se você puder ir em frente, isso. reto. Eu tive sorte e ele me convidou para dar uma olhada nela. Claro que seria mais interessante se ela não fosse mumificada artificialmente. Uma candidata à conservação milagrosa. Pronto, tudo bem. Certo. Isso. E aí está ela. Mas logo que começamos o exame, fica claro que sua conservação não é milagrosa. Cristina foi preparada artificialmente. E de uma maneira que nenhum de nós já viu. Essa é a incisão por onde removeram os órgãos? Sim, a incisão torácica. E depois eles foram subindo? Isso. Ninguém faz assim, certo? Sim. Não é uma coisa de profissional. Isso. Não era da área médica, seja lá Exato. quem fez. Isto foi feito claramente por amadores, talvez freiras do convento dela, que queriam manter Cristina com elas para sempre. Fizeram isto da pior forma, cerrando seu peito, como numa cirurgia de peito aberto. Mas a beata Cristina estava cheia de surpresas. Bom, ela era muito pesada também, por causa da pele aqui. Isso. Mas isso não é surpreendente para uma santa? Essa mulher era, na minha opinião, muito gorda. Poderia ser algum tipo de condição patológica? Sim. Poderia haver... Sim, porque ela é muito grande. Certo, muito mas se grande. era muito grande e com toda essa pele, ela deveria ter as Isso, pernas assim. isso. Ela é baixa. É gorda, eu acho. É. A obesidade não se encaixa com a vida de austeridade com que diziam que ela viveu. Também não combina com outras evidências. Seus dentes apresentam 2 linhas no meio. Chamamos isso de hiperplasia. É um sinal de que o corpo sofreu um esforço prolongado. Quando isso acontece, o organismo não absorve nutrientes e não cresce. A beata Cristina apresentava 2 sinais fortes de doença ou desnutrição. Então, por que ela era tão gorda na época em que morreu? Ela pode ter tido alguma condição patológica que causasse isso e que acarretou sua morte aos 22 anos de idade. A beata Cristina não ia abrir mão de seus segredos. Cuidado com os degraus. Certo. Isso, para a esquerda, isso. Certo. Bom, agora vamos encaixar. Certo, está bem. O Dr. Fornaciari foi o primeiro a examinar Cristina di Spoleto em 500 anos. Agora estava na hora de devolver Cristina ao seu esquife de ouro. Ritualmente lacrado pelos sacerdotes da igreja, aí ela vai permanecer intocável, acredito, ainda por muito tempo. Aposto que você não sabia que os papas são mumificados. Existe uma semelhança surpreendente entre as crenças dos antigos egípcios e dos católicos. As duas acreditam em ressurreição. E como o vigário de Cristo na Terra, o Papa vai precisar do seu corpo completo no dia do julgamento. Então, existe um empenho tremendo em conservar o corpo do Papa. Infelizmente, em 1958, um novo método de embalsamação foi tentado no Papa Pio XII. O Papa acusado por alguns de ter simpatizantes nazistas. O novo método não deu certo. E enquanto o corpo do Papa estava exposto, barulhos estranhos provinham do caixão e o corpo começou a se decompor. O mau cheiro ficou tão forte que um dos guardas desmaiou. Já estão sendo feitos planos para garantir um destino melhor ao Papa João Paulo II. Na verdade, quando ele foi baleado em 1981, os médicos tiveram que remover parte do seu intestino, que foi cuidadosamente separado e embalsamado. Como uma múmia egípcia, ele estará completo para a ressurreição. Como eu disse, as múmias são enciclopédias. Cada uma com uma história diferente para contar. Mas, no final, são todas iguais. Papas, antigos egípcios, chineses. Acho que estão todos no mesmo caminho. A jornada mais antiga da humanidade. A busca pela imortalidade.